Gente, falar de saudade é besteira, senão eu vou começar a chorar. Eu sinto muita saudade dessa igreja. Estou há quase 5 meses em Vilhena e eu digo para vocês que o primeiro mês lá, eu senti vontade de largar tudo e voltar. Sinceramente, quando eu olho para cada um de vocês, para cada um mesmo, não tem palavra para descrever. Então, deixa para lá, vamos falar do que é mais importante, né? Só quero que vocês saibam que onde eu for, aonde eu estiver, eu nunca vou me esquecer da Igreja do Colonial. Eu estou fora daqui, somente em corpo, mas o meu pensamento nunca sai daqui. As minhas raízes são aqui. Foi aqui que eu me converti. E daqui eu nunca quero sair. Posso até me mudar, mas sair daqui jamais. Fico feliz por encontrar cada um dos irmãos em tão boas circunstâncias. De verdade, a igreja fortalecida, a igreja animada. Fico feliz em saber que vocês estão cumprindo fielmente a parte que cabe a cada um. E é isso que Deus espera de mim e espera de você. Que nós não venhamos a nos escorar nas dificuldades que aparecem pelo caminho, mas que nós trilhemos esse caminho apesar das dificuldades. Amém? Agradeço imensamente a oportunidade concedida pelo nosso querido irmão ancião, irmão Bento, e eu acredito que a liderança. Obrigada por essa oportunidade, obrigada por aceitar-me aqui mais uma vez. E nessa manhã, eu quero convidar cada um de vocês para adorarmos a Deus e absorver o que há de melhor da palavra de Deus nessa manhã. Sinceramente, irmãos, quando eu soube que eu viria pregar no dia 28, eu comecei a orar, pedir a Deus que me ajudasse e que Ele me usasse e que eu ficasse em segundo plano, mas que a palavra do Senhor fosse explanada de forma bem prática, para que todo mundo compreendesse a mensagem dos céus essa manhã. Amém? Amém. Gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Reis. Eu quero pedir para a sonoplastia encontrar o hino de número 593. Enquanto nós encontramos aí, eu vou pedir para o Jânio colocar esse hino, 593. 1 Reis 19. Abra suas Bíblias neste texto, tá? 1 Reis 19. Coloque sua mão em cima desse texto. Feche seus olhos. Entrega ao Senhor o seu coração. Entrega ao Senhor os seus pensamentos. Entrega ao Senhor o que há de melhor em você nesse momento, para você poder adorá-lo. Feche seus olhos e cante.
povo se encontra com a tua palavra aberta. E nesta manhã nós rogamos a presença do teu Santo Espírito, para que a tua palavra seja compreendida, para que a tua palavra seja introduzida em nossos corações, de maneira que possa fazer a diferença onde quer que andarmos. Pedimos orientação do Espírito Santo mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse capítulo 19, começando desde o 16, se os irmãos não se importarem de voltar um pouquinho antes, no 16, no versículo 25. No capítulo 16 de 1 Reis, no versículo 25, aqui nessa tradução que eu acho que a maioria de vocês tem, que é a Bíblia Missionária, aqui está escrito assim, irmãos: fez honre o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos quantos foram antes dele. Honre era um rei em Israel. O reino de Israel estava dividido. Então se levantaram muitos reis na época dessa divisão toda. E agora Honre era um dos reis, e a Bíblia fala que este homem fez o que era mal perante o Senhor, pior do que todos os reis que já tinham passado por ali. Mas ainda no versículo 30, um pouquinho adiante, do mesmo capítulo 16, versículo 30, vai falar sobre outro rei, que é o rei Acabe. O rei Acabe, ele era filho de Honre. E olha que o versículo diz: fez Acabe, filho de Honre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Compreenderam? Era um rei sucedendo outro, e cada um pior que o outro. No versículo 19, queridos irmãos, nós podemos ler a partir do versículo 9, um episódio muito interessante, que fala o que aconteceu no reinado de Acabe. Nesse tempo, no reinado de Acabe, Deus levantou um profeta, o nome dele era Elias, o tesbita. E Elias, ele confrontava Acabe de forma que Acabe estava muito enfurecido com Elias. Porque Elias trazia mensagem de Deus diretamente para os reis, em especial o rei Acabe. Portanto, rei Acabe, instigado por sua esposa Jezabel, era um dos perseguidores de Elias, aliás, o maior dos perseguidores de Elias, e que queria então acabar com Elias. Porque Elias havia predito um tempo de fome, de seca no reino de Israel. E aqui no versículo 9 em diante, se vocês puderem acompanhar comigo, fala assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E Elias respondeu, irmãos: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e agora procuram tirar minha vida. Estava Elias ali se queixando diante de Deus, né? Aonde você estava, Elias? O que é que você está fazendo aqui, Elias? E ele foi dizer para Deus: olha, Senhor, eu estou aqui porque o povo matou os profetas, só ficou eu, e eu tenho sido tão zeloso, eu tenho sido tão obediente, eu tenho feito tanto pela causa do Senhor, e agora estão procurando me matar. Elias estava se queixando de algo que estava acontecendo, porque já tinha acontecido lá no Monte Horebe o grande milagre de ter chovido, de ter descido fogo, consumido o altar. Já tinha acontecido o episódio em que os profetas de Baal não conseguiram, invocando seus deuses, se cortando, se arranhando, gritando, Elias zombando deles.
Elias dizia para eles: grita mais alto, de repente eles estão ocupados, não vão te ouvir. E Elias estava exausto. No final do dia, o que aconteceu? Elias disse: já parou, já chegou, já deu para vocês? Então agora deixe comigo. E Elias então invocou o nome do Senhor, pediu para que Deus manifestasse o seu poder. Não foi com gritaria não, tá? Ele falou de forma calma e tranquila e disse: Senhor, mostra o teu poder. Ele mandou encharcar aquela lenha, mandou jogar água. E a gente sabe a história. O que foi que aconteceu? Deus se manifestou queimando o holocausto, encharcado de água. E a gente sabe que Deus manifestou o poder dele ali no Monte Horebe. Depois disso, Elias também teve o episódio de dizer para ele, para o rei, que ia chover. Que iria chover. Chamou o rei e disse: pode vir, manda recado para o rei, porque vai chover. Choveu ou não choveu? Choveu. E foi chuva torrencial. E Elias deu cabo, matou os 400, se eu estiver errado no número, me corrijam. Matou os 400 profetas de Baal. Matou. E agora o rei Acabe precisava voltar para o seu palácio, né? Elias, com toda a bondade no seu coração, ainda acompanhou o rei até a porta do palácio. Não se achou digno de entrar na cidade, ficou do lado de fora. Pernoitou do lado de fora. Quando Acabe conta para Jezabel o que tinha acontecido, que os profetas dela tinham sido mortos, ela ficou enfurecida e disse que se amanhecesse o dia, Elias não tivesse morto, ela não seria Jezabel. Alguém chegou até Elias e disse: olha, Jezabel quer matar você. Foi nesse impasse que aconteceu isso daqui. Elias fugiu, se escondeu numa caverna, estava desanimado, porque o povo de Israel havia abandonado a Deus. O povo de Israel estava correndo atrás dos Baalins, como diz aqui o texto, ou seja, estavam todos contra os princípios que Deus havia posto para eles, através de Moisés e por muitas gerações. Agora o povo estava distante de Deus. Elias se sentiu tremendamente chateado com o povo. E agora vai para a caverna, onde Deus diz para ele: o que é que você está fazendo aqui? E ele então faz o seu lamento diante de Deus. E diz para Deus o que nós acabamos de ler. Mas continuando aqui, no versículo 11, olha o que Deus disse para ele: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Deus mandou que ele saísse da caverna. E ele saiu da caverna. E aqui diz: eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo, calmo, suave. E quando Elias ouviu, ele cobriu o rosto com seu manto, se pôs na entrada da caverna, e eis que veio novamente a voz. Ele disse: o que fazes aqui? Ele tornou a reclamar diante de Deus: tenho sido zeloso, tenho sido extremamente zeloso, Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os profetas à espada, e eu fiquei só e procura tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá,
ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os que não se dobraram a Baal e toda boca que não beijou. Agora eu pergunto para vocês, Elias estava sozinho? Tinham sido conservados quantos fiéis? 7.000. Queridos, quantas vezes a gente se sente sozinho? Quantas vezes a gente se sente desanimado? Quantas vezes o coração dói? Porque a gente procura ser zeloso, porque a gente procura fazer aquilo que agrada a Deus, porque a gente procura andar na presença de Deus, e de repente a gente é confrontado com algum tipo de injustiça, e essas injustiças, elas ferem o nosso coração, porque você, no seu entendimento, você está fazendo o que é melhor, e muitas vezes você é mal interpretado por conta disso, e você acaba como Elias, dizendo: Senhor, eu não aguento mais, Senhor. É difícil demais, Senhor, ser líder no colonial. É difícil, Senhor, porque o povo não quer saber de obedecer ao Senhor. É difícil, Senhor, porque o povo é muito rebelde. É difícil, Senhor, porque todo projeto que eu levo, o povo recusa. Ah, Senhor, é muito difícil ser membro lá no Vilhena, na igreja central, Senhor. Lá só tem eu, Senhor, que vai na quarta-feira. Senhor, o povo não quer ir na quarta-feira, Senhor. E a gente, reclamação em cima de reclamação. Nos esquecemos que dentro da congregação de Israel restaram 7.000 que não se dobraram a Baal. Ou seja, dentro do povo de Deus, você, igreja, não está sozinho. Tem sempre alguém procurando ser zeloso, procurando defender a honra do mestre, fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer, para servi-lo fielmente e não se desviar dos seus preceitos. Amém? Amém? Irmãos, a serva do Senhor, vocês têm esse livro em casa, eu sei que todo mundo tem. Eu já tinha passado por esse capítulo, afinal de contas eu já estou, já estou terminando ele. Mas aqui tem um texto que eu gostaria de ler com a igreja. Sinceramente, irmãos, quando eu conversei com o irmão Bento e a irmã Rose sobre o dia de hoje, eu havia dito que o sermão seria sobre outro assunto. Não sei por que causa ou circunstância, mas quando eu preparei o sermão e que ele já estava pronto, eu fui ver que não tinha muita coisa a ver com o que eu tinha falado com a Rose e o Bento. Mas eu entendo que não é aquilo que eu quero falar, é aquilo que Deus precisa que eu entenda. Porque se eu não entender, se eu não conseguir absorver, eu tenho certeza que vocês também não. Primeiro isso que fala comigo, depois fala, se não falar comigo não adianta pregar. E no livro Ungidos, na página 74, diz aqui um texto que eu achei interessante. Deus escolheu se manifestar por meio de uma voz mansa e suave para ensinar a Elias que a obra de maior sucesso nem sempre é aquela que realiza as maiores demonstrações. Abre parêntese. Você entendeu? Nem sempre o cargo de maior influência na igreja é aquele que vai realizar maiores demonstrações. Talvez você tenha sido nesse momento escolhido para um cargo que você imaginou não ser o cargo que você queria. Talvez não é um cargo em que você apareça muito, mas saiba que Deus te escolheu. Por menorzinho que tenha sido o seu cargo aqui na igreja, Ele te escolheu para fazer a diferença. Ele te escolheu nessa parte em que Elias viu, em que Deus passava na brisa suave, no cício tranquilo.
Ele escolheu-nos para dizer que o maior sucesso não é daquele que realiza grandes obras, mas é daquele que escuta a voz mansa e suave do Criador do universo. Ainda mais, Elias, quando viu a presença do Senhor através da mansa e suave brisa, aqui a serva do Senhor diz que a revolta no coração dele passou. E o seu coração se rendeu. Compreendeu que se ele se apegasse a Deus com fé, sempre encontraria auxílio nos momentos de necessidade. Irmãos, conosco também é assim. Por maior que seja a tempestade na minha vida e na sua vida, se nos apegarmos com o nosso Deus, com toda a força do nosso coração, não há necessidade que Ele não possa suprir. E a gente fica imaginando, né, tanta coisa, né, que a gente passa no dia a dia, tanto sofrimento. Às vezes, irmãos, a gente passa por coisas que a gente pensa em desistir de certas coisas para poder seguir. Mas pense bem no que eu vou falar e que está escrito aqui. Deus tinha, o texto diz também, o tempo é curto, não dá para ler. Deus tinha uma obra muito grande para realizar na vida de Acabe e de Jezabel, se Elias não tivesse fugido. Elias fugiu com medo, ele se esqueceu de quem era, ou seja, ele se esqueceu quem era o comandante dele. Ele deixou o medo tomar conta do coração dele. E quando o medo toma conta do nosso coração, a nossa tendência é o quê? Fugir, correr, abandonar. Foi isso que o profeta fez. Olha aqui mais um conforto para nós. Não se alcança o coração humano com bons argumentos ou pela lógica, mas pelo Espírito Santo. Não adianta, irmãos, eu ficar aqui pregando, falando bonito, se o Espírito Santo não trabalhar no meu e no seu coração, a fim de que nós possamos compreender qual é a lógica que o Espírito Santo quer colocar no meu e no seu coração. A voz mansa e suave de Deus tem poder para mudar o coração. A voz mansa e suave de Deus tem poder para mudar o coração. De repente você tenha chegado aqui angustiado, chateado. De repente você tenha pensado, a Sirene vai pregar, eu vou me embora. Ela prega demais, ela demora, ela fala muito. Mas que bom que você ficou para ouvir essa palavra. A voz mansa e suave do Espírito de Deus tem poder para mudar o coração. Não importa qual seja o problema que você está passando. Para finalizar, porque eu sei que foi curto o tempo, é na hora em que o cristão se sente mais fraco que Satanás o ataca com as piores tentações. Foi na hora de fraqueza de Elias que ele fugiu. Portanto, não se deixe enfraquecer pelos problemas da vida. Mantenha-se conectado diariamente com o poder que emana da cruz de Cristo. Porque aqui está escrito que essa luta nossa é diária. A nossa luta é diária, irmãos. Todo dia nós temos dificuldades, problemas, tudo para vencer. E o conselho é, não se deixe enfraquecer, pois é nesse momento que Satanás nos ataca com as piores tentações. Elias não perdeu a confiança em Deus durante os anos de seca, mas no momento de extremo cansaço, ele permitiu que o medo da morte derrotasse sua fé. Está vendo? Elias, irmãos, ele não era um super crente, ele não era um homem intocável, ele era uma pessoa como eu e você. O que fazia diferença na vida de Elias era a comunhão direta que ele tinha com Deus. Era a ligação, era a conexão que ele tinha com Deus. Temos aqui um exemplo. Essa aparelhagem todinha está funcionando.
Se o Jânio desconectar da tomada, ela vai estar ali, mas não funcionará. Na vida espiritual é da mesma forma. Nós precisamos estar ligados, conectados na fonte de vida eterna. Porque se nós desconectarmos, poderíamos até estar perto de Deus e Ele perto de nós, mas não haverá energia suficiente para superar os desafios e as provações. Segredo para se manter forte: conecte-se com Deus. Não deixe de forma nenhuma a comunhão com Deus tomar o último lugar na sua vida, mas que ela seja a primeira coisa que você faça durante o seu dia. A primeira coisa que você faça ao começar o seu dia: conecte-se com Deus. E ao terminar também. Ao terminar, você não vai desconectar. Aí que você vai ficar conectado mesmo, que é para você acordar no outro dia. Porque nós sabemos, se a gente dorme e acorda, porque a misericórdia de Deus é grande. Poderíamos não ter acordado hoje. Poderíamos não estar aqui nesse momento. Se estamos aqui, é porque a misericórdia do Senhor alcançou a mim e a você, fazendo com que os nossos olhos abrissem, nosso pulmão funcionasse perfeitamente. Amém? O segredo: estar conectado com Deus. Não deixe a sua conexão apenas para o momento de tentação, apenas para o momento de dificuldade. Não deixe que a sua conexão aconteça somente no momento de aflição. Porque se você estiver diretamente ligado à fonte de vida nos momentos ruins, ela te fortalecerá. Aqui continua dizendo, irmãos, já estou terminando. O desânimo pode destruir a fé e enfraquecer a vontade, mas Deus compreende cada coração. Ele ainda se compadece e ama cada um de nós. Ele lê os motivos da nossa fraqueza, os motivos do nosso coração. Veja que Pai amoroso eu e você tem. Às vezes, no momento de desânimo, quando pensamos que não dá, ainda assim, Ele entende os motivos do nosso coração. Ele entende as razões por que você está dessa forma. E Ele nos ama da mesma forma. Ainda falando sobre isso, continuando aqui o texto, o céu não nos abandona no momento de dificuldade. Que alegria, né? O céu não nos abandona no momento de dificuldade. Não há nada que pareça mais desamparado, mas na verdade seja mais invencível do que aquela pessoa que reconhece o quão insignificante ela é e o quão grande Deus é. Aquele que foi a força de Elias é capaz de fortalecer cada um de seus filhos na luta. Elias estava naquela caverna, enfraquecido, triste, desanimado com o povo. Mas apareceu uma força. Aliás, ela nunca tinha saído do lado de Elias. Ela apenas despertou Elias e disse: sai para fora. Vem aqui ver o que eu tenho para você. O que você está fazendo aí, Elias? A cada um de nós, irmãos, é dado poder de acordo com a nossa necessidade. Eu tenho 3 filhos, cada um aqui tem seus filhos, ou quem não tem, um dia pretende ter. E a gente não dá aquilo que o filho não precisa. A gente só concede para os nossos filhos o que é necessário. O certo seria isso. Porque se você cria filho, dando tudo que ele quer, tudo que ele quer, tudo que ele quer, você lá no final não vai ter um final muito bom, né? O Deus do céu, Criador do universo, Ele também concede para mim e para você apenas aquilo que é necessário para nós sermos felizes. Satanás jamais tira vantagens de nós se fizermos de Deus a nossa defesa. Volto ainda a falar sobre a conexão com Deus. Satanás não tirará vantagem daquele que faz de Deus a sua defesa. Isso é muito profundo.
Isso é muito interessante. Satanás não vai tirar vantagem da pessoa que é conectado com Deus, da pessoa que faz de Deus o seu auxílio, a sua defesa. Cristo jamais abandona aqueles por quem Ele morreu. Nós podemos até deixá-lo. Às vezes a gente até pode deixar Jesus de lado, ser dominado pela tentação que está ao nosso redor. Mas Cristo jamais, irmãos, jamais nos desamparará, jamais nos deixará. Aqui fala que Ele jamais deixará aqueles por quem Ele pagou o resgate na cruz do Calvário. Finalmente, se fôssemos capazes de enxergar através dos olhos, e eu já estou terminando, quero apelar aos meus irmãos para que não desanimem. Confie na graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É na graça dele que eu tenho me baseado, que eu tenho tentado manter-me firme. Confesso para vocês que não tem sido fácil, os dias têm sido muito difíceis. Confesso para vocês que já teve situações ali em Vilhena que eu quase sucumbi. Mas a graça do Senhor falou mais alto e me alcançou. E eu desejo nessa manhã que a graça do Senhor alcance cada coração. Se nós fôssemos capazes de enxergar através dos olhos espirituais, nós veremos a grande luta que é travada entre o bem e o mal para tomar conta da minha vida e da sua vida. Esse poder das trevas é real, tanto quanto é real o poder de Deus. E esses dois poderes, eles lutam dia e noite para tomar posse da nossa vida. Cabe a mim e a você deixar que o Criador do universo tome as rédeas da nossa vida, tome o controle da situação, tome nossa vida nas mãos dele. O Criador do universo, a força do bem, e que o mal seja derrotado, como foi derrotado no Monte Carmelo. Amém? Que Deus nos abençoe. Nesse momento eu quero convidar a Bárbara para cantar. E se você quer deixar que Jesus transforme seu coração e que Ele continue sendo graça, que Ele continue sendo luz, que Ele continue sendo misericordioso, a Bárbara vai cantar e quando ela terminar a gente vai se colocar de pé e a gente vai orar. Nós vamos orar para que Deus continue nos